aprovada pelo Congresso Nacional, foi sancionada pelo senhor Presidente da República e agora, no dia 11 de novembro, ela entrará em vigor de uma forma efetiva. Ela foi concebida, ancorada em 3 eixos. Primeiro eixo, consolidar direitos. Não há hipótese do trabalhador perder direitos com a atualização da legislação trabalhista. Segundo eixo é segurança jurídica. Quando nós estamos dando aos acordos coletivos de trabalho força de lei para deliberar sobre determinados itens, isso trará uma segurança jurídica e prestigia de tal forma a organização sindical, tanto a que representa as empresas como a que representa o trabalhador, porque aquilo que for deliberado num acordo coletivo terá força de lei. E o terceiro eixo é a geração de empregos. O Brasil perdia emprego na faixa de 100 mil postos de trabalho por mês a partir do final de 2014 até final de 2016, nós perdemos em torno de 3 milhões de postos de trabalho no Brasil. Em 2017, de abril até então, nós estamos num processo de recuperação, produzindo uma média de 30 mil postos de trabalho positivo, já estando com estoque positivo de 164 mil postos. É fundamental que nós possamos quebrar alguns paradigmas, aproximar o trabalhador do empregador, porque ambos são trabalhadores, trabalhador empregador e trabalhador contratado são fundamentais para o desenvolvimento. E a modernização da legislação trabalhista vem justamente nessa direção de prestigiar os acordos coletivos. O senhor fala em privilegiar os sindicatos também, de alguma maneira, com o trabalho como um todo, fazendo valer o que foi definido na convenção. Mas os sindicatos também estão muito preocupados, por outro lado, no que diz respeito àquela contribuição. Como é que vocês estão trabalhando, como é que vocês estão administrando toda essa polêmica que se cria? Veja bem, o Brasil era um dos poucos países no mundo que tinha contribuição sindical obrigatória. A própria Organização Internacional do Trabalho sinalizava para que o Brasil modernizasse essa questão, onde oferecesse ao trabalhador o direito de escolher a forma de ele contribuir com a sua organização sindical. Nós estaremos, de tal forma, prestigiando para que o trabalhador, através das devidas assembleias, das convenções coletivas, possam deliberar a respeito da sua contribuição. Na verdade, não terminou a contribuição sindical. A contribuição sindical ela deixou de ser obrigatória. O trabalhador poderá continuar contribuindo com a sua organização sindical. No que diz respeito, ministro, a toda a movimentação ainda com fundo de garantia, as pessoas elas têm aquela questão voltada ao saque, muitas delas precisam, têm as suas necessidades. A reforma da Previdência, por mais que se a reforma trabalhista, por mais que se discute, por mais que seja discutida a cada instante, ela vai em algum momento modificar esses direitos do trabalhador no que diz respeito ao saque antecipado de fundo de garantia sem uma demissão, porque muito se fala e muito pouco as pessoas conhecem a respeito da lei de fato, ministro. A modernização trabalhista, todos os direitos que o trabalhador tem, que estão especificados no artigo 7º da Constituição, estão assegurados. O fundo de garantia também é um direito do trabalhador e não há hipótese de haver qualquer modificação. Esse direito está especificado na lei quais são os requisitos, ou seja, para você poder sacar o fundo de garantia. As hipóteses estão estabelecidas na lei e não haverá modificação nesse aspecto. O fundo de garantia tem um papel muito importante para assegurar ao trabalhador acesso a esse recurso na hora que o trabalhador mais precisa, em situações específicas. Então, nós não podemos flexibilizar para que o trabalhador faça o saque do fundo de garantia a qualquer momento. Quando falamos no que diz respeito à terceirização, também sempre existe a preocupação por parte do trabalhador com a diminuição do trabalho. A lei, ela fala que se você trabalhar menos, você vai ganhar menos. É uma interpretação?
Como é que se trabalha isso de maneira que dê tranquilidade? Porque a garantia, o preto no branco vai definir. Agora, a tranquilidade, acalmar a população, acalmar as pessoas nesse sentido de que não é porque foi estabelecida uma lei de terceirização que as pessoas correm o risco no emprego. Como fazer isso? A terceirização é um fenômeno global e uma realidade no Brasil. Nós tínhamos em torno de 13 milhões de pessoas nessa modalidade, nesse setor de trabalho, e uma outra parte dessas na informalidade. O que a modernização trouxe é uma regulamentação no sentido de que a empresa que vem atuar nesse setor tenha no seu objetivo social a atividade específica e determinada. Eu não utilizo a expressão terceirização, eu utilizo a expressão serviços especializados, para que nós possamos pensar na cadeia econômica, dividir o setor de determinada cadeia econômica. Aqueles conceitos de você pensar uma empresa com um endereço fixo, no modelo fordista ainda, é coisa do século XIX e do século XX. Hoje nós estamos no século XXI. Hoje existem outras realidades, outras atividades, e nós precisamos contemplar essas atividades com um contrato de trabalho seguro e fiel, para que o trabalhador ele possa ter a garantia de que todos os seus direitos estão assegurados, independe de que parte da cadeia econômica o trabalhador esteja atuando. Para finalizarmos, ministro, no que diz respeito ao período de férias, a toda a movimentação, porque a lei fala em até 3 períodos, um deles com no mínimo 14 dias. É justo para o trabalhador daqui a pouco tirar 5 dias de férias e ter que considerar aquilo ali como sendo o período de descanso para ele anual? Veja bem, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, recomenda que o trabalhador tenha o direito de escolher a forma que ele vai gozar as suas férias. E o trabalhador poderá gozar as suas férias em um período de 30 dias, se ele quiser. Ele poderá gozar em 3 períodos, desde que um dos períodos não seja inferior a 14 dias, desde que um dos períodos seja de 14 dias e um dos outros períodos nunca seja inferior a 5 dias. As férias que o trabalhador vai gozar não é 5 dias. As férias que o trabalhador terá direito de gozar é 30 dias. Se o trabalhador entender que é mais vantajoso para si, por exemplo, tirar 14 dias de férias, 15 dias de férias no final do ano e depois lá no meio do ano, quando seus filhos entram em férias, o trabalhador quiser tirar o outro período nessa data, o trabalhador poderá ter o direito. A modernização trabalhista, ela vem numa direção de proporcionar ao trabalhador escolher a forma mais vantajosa dele usufruir dos seus direitos. Quem disse que o trabalhador ia perder algum direito com a modernização trabalhista vai ter que começar a se explicar, porque o trabalhador vai continuar usufruindo dos mesmos direitos. E o principal é que nós teremos milhões de empregos gerados nos próximos 2 anos por consequência da legislação trabalhista. Mas se a empresa não liberar esse período para o trabalhador exigir os 30 dias para a empresa não quiser fazer, como é que funciona? O trabalhador, prevalece a vontade do trabalhador. Se o trabalhador quiser gozar as suas férias de 30 dias, prevalece a vontade do trabalhador. O que está sendo permitido é de que, se houver acordo entre as partes, depois lá no futuro, numa possível demanda judicial, esse acordo será respeitado.